Venho trazer uma palavra esta noite que é temer a Deus. Espírito Santo, Senhor, neste momento eu entro na Tua presença e desde já eu te peço, me usa para que eu venha falar da Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito, me dirija, pois eu não sei de nada, Senhor. Te peço sabedoria e autoridade para falar da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos lá. Temer a Deus. Vou começar aqui no cabeçalho, no estudo. Ter temor de Deus é respeitar o poder e a santidade de Deus. Quem teme a Deus quer agradá-lo. O temor de Deus nos ajuda a viver de maneira correta, escolhendo fazer o que é certo. Temer a Deus é uma atitude muito sábia. Sabia que tendo temor a Deus nos tornamos mais sábios? Claro, mais sábios nos tornamos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmo 111, versículo 10. Tendo temor a Deus nos tornamos mais fáceis, mais sábios. Quanto mais eu obedeço ao Senhor, quanto mais eu boto em prática a Tua palavra, mais sábio eu vou ser. Mas do que adianta eu ter tamanha sabedoria da palavra, conhecimento da palavra, e eu continuo desobedecendo ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus? Não boto em prática a palavra do Senhor. Quanto mais eu obedeço, mais sábio eu vou ser. Agora, se eu conheço essa palavra e não boto em prática, eu vou ser tolo, vou estar agindo com tolice. Por quê? Porque eu vou estar sabendo, eu vou estar conhecendo a Bíblia, mas não obedeço. Me diga, olha, eu falo para vocês, Satanás, ele conhece também a Bíblia, conhece a palavra, mais do que todos nós, isso é claro. Ele conhece capítulo por capítulo, versículo por versículo, até o próprio diabo pregou para Jesus no deserto, isso podemos ver. Agora, não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e continuar desobedecendo ao Espírito Santo. A sabedoria não pode salvar nós. A sabedoria não salva ninguém. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele tinha uma sabedoria que ninguém mais pode ter. Mas isso impediu que ele falhasse? Não impediu. Ele errou, ele falhou. A história de Salomão é um começo muito feliz, mas que no final é um final triste, muito triste. Então, quanto mais eu obedeço, mais sábio eu vou ser, porque o temor é o princípio da sabedoria. Quanto mais eu guardo a palavra, quanto mais eu ando em retidão aos caminhos do Senhor, quanto mais eu vivo em obediência, em comunhão com a palavra, mais sábio e mais intimidade para com o Senhor eu vou ter em Cristo Jesus. Vamos lá. Sabia que é melhor temer ao Senhor do que ter grandes riquezas? Isso é um exemplo. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Provérbios 15, 16. Eu vou dar um exemplo. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 18, vai falar acerca de um jovem rico. Aquele jovem rico chegou até Jesus e falou: bom mestre, que bem farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele: tu conheces os mandamentos. Mas aí ele falou, jovem rico: claro, Senhor, desde a minha mocidade eu obedeço os mandamentos. Mas aí Jesus olhou para ele e viu que ele estava falando a verdade. Só que Jesus ainda viu uma coisa que faltava dentro dele. Jesus disse: vai, vende tudo que tu tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Claro, o jovem rico, depois de ouvir essa palavra, ele se afastou, triste, deu as costas para Jesus, trocou Jesus por riqueza. Podemos ver isso, é um exemplo. Quantas vezes a gente não tem trocado o Senhor por coisas que nem sequer podem preencher o vazio dentro de nós?
Quantas das vezes a gente falha, a gente erra, a gente troca o Senhor Jesus por coisas que vai nos deixar vazios, seco por dentro. É um caminho difícil de servir a Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Você não pode comprar a sua alma, pode? Não. Eu vou dar um exemplo. Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Vamos lá, a porta larga é um caminho fácil. Satanás ele vai te oferecer a porta larga. Olha, entra por aqui, é muito mais fácil. A porta larga você vai passar, você vai aproveitar. A porta larga é um caminho muito fácil, porque eu não vou precisar renunciar aos desejos da minha carne. Não vou precisar. Você entra, na porta larga você pode aproveitar, pode beber, farrar, curtir, mas que isso não vai preencher o seu vazio. Somente Jesus pode preencher o seu vazio. É duro servir ao Senhor, é duro, não é fácil. Santificação é um processo doloroso, mas vale a pena. Vale a pena. Por quê? Porque se eu coloco o meu coração para o Senhor Jesus, melhor ainda vai ser. Por quê? Porque no final eu vou obter a vida eterna. Jesus é a porta estreita. É difícil de entrar pela porta estreita, porque você vai ter que renunciar, você vai ter que deixar coisas que desagradam ao Senhor, você vai ter que deixar isso e aquilo que desagrada ao Senhor. Você vem ao Senhor do jeito que você está, mas não permanece do mesmo jeito. O Senhor Jesus, Ele te transforma, Ele te renova. Somente o Senhor Jesus pode preencher um vazio que há dentro de você. Isso é uma verdade. Riqueza, carro, moto, não pode preencher o seu vazio. Nada. Você pode ter saído para beber, curtir, farrar, mas no outro dia vai continuar a mesma coisa. Triste, mas é escolha do ser humano. Muitas das vezes entristecemos ao Senhor, mas mesmo assim Ele permanece fiel, mesmo assim Ele nos ama, porque é a graça, é a misericórdia. Não merecíamos esse ar que estamos respirando nesta noite, nem merecíamos sequer estar aqui, mas fomos escolhidos dentro do ventre da nossa mãe para servir ao Senhor. É incrível, muito incrível. Sabia que é essencial obedecermos ao Senhor? Escute. Agora que já se ouviu de tudo aqui, esta é a conclusão: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes 12, versículo 13. Aqui é Salomão falando já na sua velhice. Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial. É a obrigação de todo o cristão obedecer ao Senhor. Eu não vou falar crente, porque crente até o diabo até o diabo crê. Eu estou falando cristão, é aquele que guarda a palavra, é aquele que serve ao Senhor, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, andando em obediência ao Senhor. Vamos lá, aqui é Salomão falando já na sua velhice. Eu vou dar um exemplo. Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele foi o homem mais sábio do mundo. Ele pediu sabedoria ao Senhor, e o Senhor falou: olha, só porque você me pediu sabedoria, eu também vou te dar riqueza. Podemos ver a história de Salomão, uma história feliz. Um homem muito sábio, que até reis e rainhas iam vir com aquele homem só para ouvir a sabedoria dele. Podemos ver isso, que todos vinham só para ouvir a sabedoria daquele homem, porque era incrível. Mas eu digo uma coisa: a sabedoria dele impediu com que ele falhasse, com que ele errasse? Não impediu. O Senhor falou para ele não se envolver com mulheres egípcias, mulheres estrangeiras, mas ele foi lá e se envolveu. A queda de Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, irmão.
o homem mais sábio da Bíblia. Ele conhecia os mandamentos, mas desobedeceu. Do que adianta eu receber sermões e acabar entrando aqui e saindo por aqui? Porque um ato de obediência é melhor do que 100 sermões. Vamos lá. Do homem mais sábio do mundo, se envolveu com mulheres estrangeiras, estava lá. O homem mais sábio do mundo agora, dando idolatria, adorando imagens de escultura, junto com as mulheres egípcias que eles tinham se envolvido. Do homem mais sábio se tornou o homem mais burro da terra, por ter desobedecido ao Senhor. Eu estou falando que ele se tornou o homem mais burro por desobedecer. Não é que ele se tornou burro totalmente, não. Não pense nisso. Mas foi por desobedecer ao Senhor, claro. Mas no final ele dá uma ótima palavra, que é: obedeça aos seus mandamentos, obedeça aos mandamentos do Senhor Jesus, que é o principal de todo cristão. Vamos lá, eu dou outro exemplo. Sansão, um homem mais forte da Bíblia, um homem que era juiz, um homem que tinha uma força, tinha a presença do Espírito Santo na vida dele. Lança nenhuma ultrapassava aquele homem. Sansão, o homem mais forte da Bíblia, viu, Júnior? O homem mais forte da Bíblia matou 1000 homens com a queixada de jumento. É incrível uma coisa dessa. Eu acho incrível. Foi aí que ele se decidiu fazer a mesma coisa que Salomão fez. Grande besteira que ele fez, grande besteira. Mas ele sabia que era errado, ele sabia que ele não era inocente. Nem Salomão, nem Sansão não era inocente, porque ele sabia que não podia se envolver com mulheres que não sejam do povo deles. Então vamos lá, ele acabou se envolvendo com Dalila. Mesmo seus pais advertindo, mesmo assim ele foi lá e se envolveu com a mulher prostituta, Dalila, que no final só queria derrubar ele, só queria saber o ponto fraco de Sansão para entregar ele aos filisteus. É incrível uma coisa dessa. Do homem mais forte da Bíblia, no final o que aconteceu? Ficou cego dos 2 olhos por causa de uma mulher. Isso é incrível. Por quê? Porque podemos chegar à conclusão do que adianta eu ser o homem mais forte, o homem mais sábio, e não obedecer ao Senhor. No final vai se tornar uma ruína na minha vida. Porque se eu obedeço a palavra, eu estou sendo sábio. Porque quanto mais eu obedeço, quanto mais eu ando em prática, mais fortalecimento eu vou ter para com o Senhor. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejum, quanto mais eu busco a Deus, obedecendo, mais forte eu fico. E nem uma cilada de Satanás pode pegar nós, você sabia disso? Que nós vamos fortalecer o nosso espírito, né? Temor a Deus é uma sabedoria muito grande. Temer a Deus é ter uma sabedoria muito grande. Porque não adiantou Sansão ser o homem mais forte da Bíblia, não adiantou Salomão ser o homem mais sábio da Bíblia, porque isso não impediu com que eles dois falhassem. Do que é muito melhor mais obedecer do que no final ver a ruína de nós mesmos. Então essa é a minha palavra, agradeço a minha rica oportunidade.